31 de janeiro, estou fazendo aniversário e quem ganha o presente são vocês. Que propagandinha mais barata, né? Mas é verdade. Gente, quem acertar que eu tô fazendo 32 anos aqui nos comentários vai ganhar um prêmio, hein? Mas o mais importante é que o mundo faz 132 anos que está sem o santo Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX. Mas só que não é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre outro santo, ou nem tanto, ou para outros talvez não. Só que para alguns talvez esteja até canonizado, que é o N.T. Wright. Bom, pessoal, como nós combinamos, todo final do mês nós vamos ter N.T. Wright aqui no nosso canal, especialmente essa série gigantesca dele, que é a Origens Cristãs e a Questão de Deus, seria em português, que é basicamente esses calhamaços aqui, fora o volume 2, que eu não tenho impresso, eu vou comprar para mostrar para vocês, eu li apenas em versão digital, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro volume, tá? N.T. Wright aí é uma abreviação de Nicholas Thomas Wright. Acho que o pai dele era um profeta e disse: meu filho vai ser um grande especialista em Novo Testamento. Como o meu sobrenome da família parece muito a palavra correto, Wright, então eu vou colocar aí um acróstico, né? uma combinação aí que combine com o Novo Testamento, New Testament, e se ele vacilar, pisar na bola, o pessoal vai zoar ele como N.T. Wrong, e é de fato o que acontece. Às vezes quem gosta do N.T. Wright fala que ele é o correto e quem não gosta fala que é o N.T. Wrong, né? Ele entendeu o Novo Testamento errado. Sujeito muito polêmico. Bom, um dos nomes aí das novas perspectivas sobre Paulo, tá? E nós vamos falar sobre esse volume hoje aqui, publicado em português pela Thomas Nelson, N.T. Wright, O Novo Testamento e o Povo de Deus, volume 1, das Origens Cristãs e Questão de Deus, tá? Então, olha só, a capa dura, bem feitinho aqui pela Thomas Nelson, tá de parabéns pelo trabalho aí. Eu vou fazer algumas ponderações para vocês sobre esse livro aqui, essa introdução, tá? Bom, pessoal, essa série do N.T. Wright, ela basicamente seria Origens Cristãs e a Questão de Deus, é uma outra forma de se falar teologia do Novo Testamento, mas ele evita tanto o termo teologia quanto o termo Novo Testamento, ele quer ser mais amplo do que isso, fazer uma pesquisa muito mais histórica do que isso, então ele coloca origens cristãs, né? Em vez de Novo Testamento, coloca origens cristãs, e a questão de Deus, em vez de teologia, né? Que a teologia é a questão de Deus. Ele vai explicar isso no comecinho desse volume aqui, que eu reli, na verdade, para trazer para vocês de forma bem rápida, fiz uma leitura bem rápida, bem proveitosa, na verdade, essa tradução, achei uma tradução muito boa, estou aqui resenhando para vocês, tá? Bom, como vai dizer Richard Hayes, um grande teólogo do Testamento aqui no endosso, a abrangência do projeto do N.T. Wright, ela é de tirar o fôlego, né? Basicamente está reconstruindo talvez a teologia do Novo Testamento do Bultmann, a partir de uma perspectiva completamente diferente. Rodolfo Bultmann, um dos teólogos, um nome famoso na teologia do Novo Testamento do século passado, né? E o projeto dele, então, é pegar aí pontos centrais da teologia do Novo Testamento. Esse primeiro volume é uma introdução. Volume 2 é Jesus and the Victory of God, Jesus e a Vitória de Deus, que ainda não está traduzido. Vou comprar em inglês mesmo assim, tá? O terceiro volume é esse, Ressurreição do Filho de Deus. Ele vai se tratar da ressurreição, tá? Gigante aí também. E o quarto volume é sobre Paulo. Eu não tenho em português, mas já saiu em português, se não me engano, pela Paulus, né? Mas eu tenho a minha versão aqui em inglês, que é em 2 volumes. Eu acho que a Paulo publicou em 3 volumes, tá? Paulo e a Fidelidade de Deus aí, para vocês darem uma olhada. Nós vamos tratar de todos eles aqui no nosso canal, tá? Vai ser um vídeo só sobre esse primeiro volume, que ele é bem introdutório, tá? Talvez o vídeo fique um pouco mais longo que o normal aqui no canal, tá bom? E a partir do mês que vem, a gente vai fazer vários vídeos sobre o volume 2, Jesus e a Vitória de Deus, que lá vamos ter pontos mais críticos, tá? Gente, eu como um professor de teologia, eu tenho muito proveito ao ler N.T. Wright, mas eu não recomendo ele, tá? Eu recomendo ele apenas para os meus alunos da pós-graduação, tá? Então eu dou a aula de pós-graduação, eu dou uma aula de teologia paulina, por exemplo, na Faculdade de Cidade Viva, tá? Onde eu dou ali 32 horas aulas sobre teologia paulina, parte 1, que vai de Romanos a Efésios, na ordem do cânon, né? E na pós-graduação do seminário de Jonathan Edwards, eu leciono escatologia do Novo Testamento. Nesses dois, eu indico, claro, se você vai para uma pós-graduação, você precisa ler N.T. Wright, especialmente se está aí nos estudos do Novo Testamento, tá? Mas o pessoal da graduação e o pessoal da minha igreja, por exemplo, de algum cristão que esteja começando a estudar, eu não indico, porque
esse paradoxo, tá? Por conta do repertório, gente. Infelizmente, tem essa questão aí do repertório, tá? Porque todo o debate que o N.T. Wright está fazendo aqui, eu leio os livros do N.T. Wright, eu leio, por exemplo, a literatura judaica, eu já li, eu releio, leio vários livros sobre a literatura judaica, tá? Que é gigantesca, só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. De literatura judaica, nós temos os apócrifos, os pseudepígrafos, que são esses 2 volumes gigantes aqui, tá? É uma das traduções que existem, olha só, é gigante. Tem Flávio Josefo, tem Filo de Alexandria, tem a Mishnah, tem vários volumes para vocês lerem aí. Você não dá para se ler de um dia para a noite, é uma trajetória longa aí, tá? Ler sobre eles e ler os pais da igreja, ler teologia do Novo Testamento, ler estudos sobre o Novo Testamento. Então, nesse sentido, se você está nesse repertório de leitura, você pode ter muito proveito lendo N.T. Wright, tá? Se não, qual que é o problema? Que ele vai ter algumas imprecisões, tá? E você pode abraçar isso como entusiasmo e acabar veredando aí para uma teologia ruim. Tá? Então, se você vai para um livro desse cru, que vai tratar bastante questão de a literatura judaica e tal, e você nunca leu literatura judaica, não sabe o que é isso, ou sabe bem por cima, ele vai te convencer de tudo que está aqui, porque ele é um escritor brilhante, ele é um palestrante brilhante, e ele fala muito bem, ele argumenta muito bem, né? Só que ele comete muitas imprecisões e a teologia dele envereda por caminhos bem ruins. No volume 2 ele comete muitos erros exegéticos, assim, no meu ponto de vista até primário, tá? Infelizmente preciso falar isso aqui. Tá? E aí você precisa de ser um pouco mais crítico. Quando você lê ele de forma crítica, você tem muito proveito por conta do conteúdo que ele vai trazer. Então, ok, ele vai trazer um conteúdo vasto. Se você tem o conhecimento desse conteúdo, isso vai aprofundar o seu conhecimento, só que você vai saber aonde que ele vai estar aí errando. Então, você começando teologia, já te guardei dinheiro, já fiz você economizar dinheiro aí. Espera um pouquinho para comprar essa obra, quem sabe mais para frente você se beneficia dela melhor, tá? Se você está começando a estudar, quer ler ele, não tem problema nenhum, vai em frente, né? Eu li esse livro em inglês em 2017, eu gastei um bom tempo lendo bem ele. Eu li logo em seguida o volume 2, Jesus é a Vitória de Deus, de forma bem demorada mesmo, tá? Esse daqui eu li antes, tá? Eu li antes porque estava em português antes, e eu acabei lendo em, sei lá, acho que foi 2014 ou 2015, alguma coisa assim. E aí depois eu me interessei mais por ele, 2017, 2018, eu li os 2 volumes, e aí terminei aí o Paulo e a Fidelidade de Deus, tá? E aí tem-se muito proveito quando se lê de forma mais crítica o N.T. Wright, tudo bem? Então vamos lá, dada essa introdução, o que o livro fala? O livro vai ser uma introdução ao Novo Testamento de uma forma histórica, literária e teológica, tá? Vale a pena ressaltar que eu acho isso muito bom. Esse é o tripé mesmo real da interpretação bíblica, né? O aspecto histórico, o aspecto literário, o aspecto teológico. Isso aqui está corretíssimo, tá? E aí ele começa falando dos pressupostos que ele vai adotar para fazer a pesquisa dele, mais como historiador do que como exegeta, aqui, pelo menos nesse volume, tá? E aí ele vai adotar uma linha filosófica chamada realismo crítico, tá? Onde no Novo Testamento ele não foi o primeiro a articular, o Benjamin Meyer, do século passado, ele aplicou bastante o realismo crítico no Novo Testamento. O N.T. Wright, ele está sendo influenciado aí pelo Meyer nesse sentido. Então, o realismo crítico ele junta coisas boas dos 2 mundos, do objetivismo e do subjetivismo, tá? Então, por exemplo, ele vai evitar um objetivismo ingênuo, de neutralidade bobinha, do positivismo, por exemplo, e por isso que ele é crítico, tá? Por outro lado, ele evita o subjetivismo extremado de pós-modernismo e tal, onde você tem a palavra realismo. Então, realismo, existe um conhecimento objetivo, crítico, depende do observador, muita coisa aí, e ele vai aplicar o realismo crítico à literatura, à história e à teologia, tá? O que é ok, para mim o realismo crítico não chove, não morre, não fede, não cheira, é mais ou menos afirmar o óbvio, né? Uma forma bem, assim, suave de filosofia, tá? É melhor do que muitas outras, talvez grande maioria das outras. Então essa primeira parte do livro onde vai aplicar realismo crítico, ela é ok, ela é tranquila, tá?
Uma parte um pouco mais complicada é a parte 3 do livro, onde vai tratar da literatura judaica, onde ele vai ter algumas interpretações, tá? E aí, gente, tem alguns livros importantes que dialogam de forma crítica com o N.T. Wright, tá? Isso é que é importante, tá? Às vezes você abraça ele por ser uma modinha, abraça o pensamento dele por ele ser brilhante, por ele desafiar o status quo, trazer coisas novas, né? Mas calma, pequeno Obi-Wan, calma. Você precisa refletir, né? Você precisa ler pessoas que estão criticando o N.T. Wright. Você precisa ler as respostas do N.T. Wright às pessoas e pesar tudo na balança, tá? Então, essa questão do judaísmo, por exemplo, ele traz muitos pontos, né, que são exagerados, que são errados. Um dos pontos, por exemplo, é tratar o pensamento dos fariseus, um aspecto do pensamento dos fariseus como sendo eles sendo a substituição do templo, por exemplo. Isso é um grande exagero da parte dele. Alguns pontos não é muito bem argumentado com base em dados, como, por exemplo, a numeração, a influência dos fariseus, ou a origem da crença dos saduceus da não ressurreição do corpo, né? E tudo isso precisa de muito mais fundamentação para dar os passos que ele dá, por exemplo. E, gente, tem muitos exemplos nesse nível de talvez um pouco mais contrário às evidências, talvez um passo muito grande que ele dá maior que a perna com pouca evidência, e uma questão muito ruim também que os eruditos colocam é que ele leu errado a questão do exílio, tá? O exílio é uma categoria gigantesca para o N.T. Wright, onde ele acaba usando ela para enxergar bastante da teologia bíblica e impor ela em textos, a gente vai ver nos vídeos dos próximos vídeos, né? Ele põe isso em textos que talvez não falem sobre isso, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas, por exemplo, a questão, quando ele vai falar da estrutura do pensamento judaico, onde ele vai argumentar que, para eles, Deus não tinha voltado para Sião, isso ele ignora uma grande parte das evidências que vai falar ao contrário, tá? Ao mesmo tempo que ele vai pegar o documento de Damasco, por exemplo, que era um grupo sectário, que vai falar que eles ainda estavam no exílio e tal, para argumentar, e é exatamente um grupo sectário ignorando a evidência maior da literatura judaica nesses termos. Tudo isso é bem técnico que eu estou falando para vocês. Eu poderia pressionar mais tecnicamente, mostrar no texto para vocês, mostrar na literatura judaica, o vídeo ficaria gigantesco e ninguém ia se importar, né? A importância disso a nível de igreja é muito pouco, quase nada, né? Mas a nível acadêmico tem lá a sua importância e no nosso canal a gente transita aí entre os dois mundos, tá? Mas apesar disso tudo, esse primeiro volume aqui é muito proveitoso, tá? Então, se você tem algum repertório aí, ou se você não tem e promete para mim que você vai ler com muito cuidado, né? Você, por conta das informações que ele traz aqui, ele termina falando do Novo Testamento, né? Ele fecha o livro de forma bem bacana, né? A questão aqui. Então, esse primeiro volume, ele é muito proveitoso. Os outros também são, mas especialmente o volume 2 e o volume 4, eu vou trazer críticas mais pesadas a ele. Então, para não ser hipercrítico, para não dizer que eu só estou criticando o cara, né? Tem muita coisa boa nele também, tá? Especialmente em conteúdo de literatura primária, além apesar dos deslizes dele, tem muita coisa interessante para vocês aprenderem. Se está aprendendo para onde ir, né? Um mapinha aí. Na verdade, o livro termina com um apêndice mostrando uma cronologia, né, do que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento, até mesmo entrando no Novo Testamento. Então, esse mapinha é muito importante, tá? Uma vez que você começa a ganhar um repertório, fica uma questão mais introdutória e você vai conseguindo ver os pontos cegos aqui do autor, tá? Esse livro aqui é o terceiro volume, ele é muito bom, tá? Mas ele não passa também sem críticas. Isso também, os mais complicados são o volume 2, que trata dos evangelhos sinóticos, basicamente, do Jesus histórico, né? E o volume 4, que é sobre Paulo, e aí tem muita polêmica das novas perspectivas sobre Paulo, da visão dele de justificação, etc, etc. Tudo bem, gente? Então, aguardem aí todo final do mês, N.T. Wright, Origens Cristãs e a Questão de Deus. Vou deixar o link, se vocês quiserem adquirir.
com todas as ressalvas que eu fiz aqui. O link estará na descrição do vídeo. Gente, só alguns recadinhos aqui para nós terminarmos. Até sexta-feira vai sair o vídeo sobre as leituras que eu fiz em janeiro. Se vocês acharem proveitoso esse tipo de vídeo, eu vou trazer para vocês aí, tá? E também um vídeo explicando o que vai ser o nosso curso de grego aí no nosso canal de membros aqui no YouTube, tá? Então eu vou explicar certinho a novidade no Brasil da metodologia do grego que eu vou aplicar para vocês, quanto que é, por quê, quantas aulas vão ser, tudo isso essa semana aqui para vocês, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, se você gostou do vídeo, converse comigo, se você já leu alguma coisa do Enter Right, deixa aí nos comentários, e é isso aí, pessoal, Deus abençoe vocês, até o nosso próximo vídeo.